Fala pessoal, voltando aqui à nossa segunda parte da crise de produção automotiva no Brasil. Nossa matéria de atualidades, sempre atualizado, sempre consciente do que está acontecendo. Mas chega de papo furado e vamos ao que interessa. Bom, enfim, como eu estava dizendo para vocês, que eu tinha parado no capital estrangeiro, como que ele afeta esse desenvolvimento e essa integração continental entre a Argentina e o Brasil, né, nessa relação bilateral, como que ela afeta? Muito pelo fato que você não tem um mercado interno de empresas nacionais predominantes. Como eu disse, mesmo ela aquecendo o nosso mercado, desenvolvendo mão de obra, desenvolvendo máquinas, desenvolvendo a sociedade, contribuindo de forma ampla, uma parte desse lucro você vai ter que recompensar ela. Por mais que o Estado ele cobre tributos sobre essa empresa que é transnacional, ela não está residida aqui. Ela ganha sobre as nossas riquezas e muitas vezes ela recompensa isso com um capital estrangeiro. Como eu disse, um capital fictício, é um crédito que você vai pagar. E se você não paga de forma correta, muitas vezes você não acumula o que é esperado, através do lucro que eles são obtidos, uma dívida aumenta. Qual seria essa dívida que aumenta? É os juros, né? Quando, por exemplo, você tem um cartão de crédito e você compra de forma exorbitante, você não vai percebendo, né? Porque ele quer dinheiro que nunca cabe, é uma alegria. Você vai gastando, aí você vai ver, rapaz, você não tem o dinheiro para pagar tudo que você gastou. Aí se você não tem, o que acontece? Você ganha os juros, você ganha esse bônus, né? Esse sonho de valsa, que é o grande juros, que muitas vezes vai te dar muita dor de cabeça na tua vida. E o Brasil, ele não é diferente. O Brasil ele tem muita dor de cabeça com os juros, que começa pequenininho e vai aumentando até virar uma bola de neve. Enfim, esse capital estrangeiro, ele afeta também várias formas, tanto da crise política, forma econômica, desemprego, e também é importante enfatizar, pessoal, que no ano de 2015 você tem uma greve de caminhoneiros. Uma greve de caminhoneiros, tanto em 2015 também, ano passado. Mas eu quero enfatizar, sobretudo, o ano de 2015, porque foi um ano em que ela durou bastante, essa greve, e ela afetou muito nessa produção automotiva do Brasil. O Brasil estava começando a sofrer essa crise econômica mundial e com essa greve dos caminhoneiros, você diminui a demanda, a oferta de procura, quer dizer, né? A demanda não, mas você diminui a oferta de procura desses materiais. Você está com um caminhão parado, você não tem transporte, você não tem leva de material, você não tem leva de alimento, você para o Brasil definitivamente. Então você tem uma contribuição nessa diminuição de produção do Brasil, acarretando isso para o mercado, uma grande desvalorização do seu produto e também, como eu falei, uma diminuição do pagamento desse capital estrangeiro. Mas vocês acabam pensando, né? Concluindo, o porquê que a crise econômica mundial afetou o Brasil 6 anos depois? Não afetou momentaneamente. Porque, caso vocês não sabem, a crise econômica de 2008, ela afetou primeiramente as grandes potências mundiais, que são a Europa e os Estados Unidos, que acabaram sofrendo a princípio. O Brasil, ele foi sofrer 6 anos depois dessa crise. E por quê? Muito pela questão do seu superávit primário. Vocês vão falar para mim, o que é superávit primário? É quando você tem uma arrecadação de impostos e você precisa pagar as suas despesas, o Estado precisa assegurar para fazer as manutenções necessárias para a sua sociedade. Aí, fazendo essas manutenções, pagando dívida, educação, saúde, infraestrutura, esse dinheiro sobra. E no Brasil, nesse período, sobrou praticamente 100 bilhões de reais. Sobra. E isso chama-se superávit. E é um superávit que, de certa forma, é simples, né? Ele é um superávit primário. E o Brasil, nesse período, de 2009, 2010, ele tem um crescimento de 5,4% do seu PIB per capita. Muito em conta pela expansão de crédito que o Brasil estava tendo. O que seria essa expansão de crédito?
era a distribuição de renda que o Brasil fazia e muito pelo crédito que ele recebia, e essa distribuição de renda, ela contribuía em mais consumo. Ou seja, através do Bolsa Família, através de programas sociais, através de investimento nas universidades, em bolsas, isso acabava momentaneamente contribuindo um consumo maior, né? Na diminuição dos eletrodomésticos que o Brasil estava tendo, então as pessoas tinham acesso ao consumo. A questão do pré-sal naquele período era uma reserva de petróleo muito grande que estava sendo direcionada à educação. No entanto, esse dinheiro não era propriamente brasileiro, como eu disse, era um dinheiro de capital estrangeiro, também de crédito, que mais longamente foi afetando o Brasil. E afinal de contas, né, vocês acabam pensando comigo, como aconteceu essa crise econômica em 2008? Quais foram as causas? Porque eu acho muito interessante a gente entender como acontece uma crise econômica. Porque muitas vezes um professor de atualidades, um professor de economia, um professor de história, ele, como até eu, né? Muitas vezes a gente acaba mencionando um conteúdo e a gente indica o problema desse conteúdo, de um tema. Porque muito dessa questão, às vezes muito da guerra, de um fato aconteceu por causa de uma crise econômica. Mas a gente não acaba entendendo como acontece uma crise econômica. A gente sabe que uma crise econômica ela é ruim, ela não é boa. Ela acaba gerando outros problemas, mas a gente não sabe o porquê ela acontece. E as causas da crise econômica, eu vou explicar para você, são 4 causas dela. 4 causas que geraram uma grande regressão e degradação do nosso mercado. E muitos desses motivos são esses, né? A crise bancária, movido pelo crédito público ao privado, né? Posso colocar aqui para você, transformando-se em crédito podre. Bom, nesse primeiro motivo, essa crise bancária, ela acontece por um crédito podre, como eu falei, né? Movida pelo excesso de créditos do público ao privado, transformando-se em crédito podre. O que seria esse crédito podre? É um capital que não é girado, é um capital que não é movimentado. Por quê? Se você não transfere esse crédito, ele é apropriadamente para isso, ele serve para movimentar, ele serve como um capital de giro, e esse capital ele tem a intenção de ser mais alimentado. É como se eu pegasse uma laranja, eu plantasse em algum lugar, eu esperava que ela crescesse mais, né? Sempre um empresário, um bancário, quando ele empresta um dinheiro, ele faz um empréstimo, ele espera que esse crédito ele retorne com mais dinheiro. Por isso também ele pensa em cobrar juros, ele pensa em cobrar também essa dívida. É claro que não de forma malévola, mas os juros muitas vezes ele coloca, porque o cara é um mal pagador, né? Ele recebe a fama de mal pagador, então ele não vai investir de graça nesse dinheiro. E muito dessa questão desse crédito podre era porque os bancos eles estavam quase falindo. E esses bancos eles estavam tentando competir entre eles para poder sobreviver. Se um desses créditos que eles movimentassem, como eu posso dizer, se tivesse movimentação desses créditos, nessa situação, algum deles acabavam falindo. Então esse crédito podre serviu para a sobrevivência desses bancos. O segundo fator, que é a crise fiscal, é resultado dos déficits dos orçamentos públicos ao longo de décadas, do correspondente endividamento crescente dos estados. O que eu falei para vocês lá do endividamento? O que eu falei? Resultado dos déficits ao contrário de superávites. Não sobrou dinheiro para pagar todas as contas, entendeu? E esse endividamento é muito pelo crédito, capital estrangeiro também. Muito por conta disso. Mas não é só o fator, né, pessoal? Muitas vezes são fatores que
o Estado ele passa por um momento no mercado menor, de oferta menor, e também pelo fato de ele ter que pagar salários, várias proteções trabalhistas, e que isso acaba contribuindo no imposto. São várias conjunturas, mas essas são sempre as principais que os estados têm dificuldade. E além de financiamento das dívidas antigas, que nem que aconteceu na Europa, né? Muitos estados estavam já com dívidas antigas e eles pegavam créditos atuais para pagar as dívidas antigas. É como se eu quisesse ter mais dívida, né? É como se eu quisesse obter mais dívidas, tentando pagar as antigas. E foi o que aconteceu muito com vários estados. Um dos exemplos foi o estado da Grécia, que se afundou mesmo. A Grécia, a própria Itália, nos anos 2000. Outro fator, que é o terceiro, a dificuldade das empresas obterem empréstimos do banco, devido ao grande endividamento. Mal pagador. Lembra o que eu falei? O banco, ele vai analisar a tua reputação, se ele vai te prestar dinheiro. Tanto o banco como a loja que dá crédito para as pessoas, né? Ela vai analisar se você é um bom pagador ou não. E para isso existe o Serasa. O Serasa existe para você não ter mais dívida ou para você parar de ter crédito, se você já conseguiu atingir uma fama de mal pagador. Então essas empresas elas não conseguiam mais empréstimos do banco porque elas não conseguiam nem lidar com o pagamento das dívidas antigas. Com isso, elas acabaram falindo também, acarretando no quê? No desemprego e numa estagnação econômica comercial. O quarto, que quatro feio, é o aumento dos impostos por parte do Estado e redução das suas despesas. O Estado, então, ele está em pânico, ele entra em pânico, ele está totalmente assustado, em caos, ele precisa pagar suas contas, senão ele fale. Então, o que ele vai fazer a princípio para poder reduzir esses tormentos, essas tensões? Ele vai reduzir as suas despesas que ele já tem, como que seria, por exemplo, diminuir o salário dos funcionários públicos, muitas vezes vender alguma empresa estatal, como é comum, inclusive com o Brasil, que é campeão em fazer isso, em vender empresa estatal, a princípio para vender as suas despesas, né? Pagar as suas despesas, como eu posso dizer para vocês. Então, pessoal, muito dessa situação, né? Como eu posso dizer para vocês, nessa crise da produção automotiva no Brasil e na Argentina, o grande problema é pela questão que, por mais que eles querem construir um desenvolvimento regional integral, de um comércio forte, continental, que consiga lidar com seus problemas com autonomia, com a sua própria responsabilidade, existe esse fator que deixa mais difícil a situação, que impossibilita que eles constroem, materializam esse projeto, que é o fator da falta de industrialização nacional e de empresas, de uma dinamização da economia nacional. O que eu estou dizendo? Indústrias de automóveis nacionais, um incentivo ao empresário nacional, ao mercado nacional, ao desenvolvimento de softwares, de tecnologia nacional. E isso é muito por conta que o nosso país ele já tem dívidas anteriores e ele, para resolver de forma momentânea, ele pega crédito e investe em algumas transnacionais. Algumas transnacionais vêm para cá, implantam as suas fábricas e o Brasil fica ainda, como a Argentina, fica à mercê dessas transnacionais. Isso acarreta o que nessa situação? Uma dependência política também. Porque se você tem uma crise econômica, isso afeta também na sua política, na estabilidade, direcionando a culpa da má gestão no presidente ou no Congresso, porque de fato ele não conseguiu administrar a economia como deve. E muito por conta, se você não tem empresas nacionais, uma economia dinâmica, que eu digo que possa tanto ir para um lado do aço, lado do ferro, nos automóveis, na informática e também na questão agrária, você depende de um só fator.
E isso, a América do Sul, infelizmente, ela tem esse cenário. Tanto porque, como eu disse, há poucas empresas nacionais e muitas dessas empresas nacionais acabam falindo. Não sei se vocês sabem, o Brasil já teve empresas automobilísticas, né, nacionais. E duas delas, que acabaram até durando um bom tempo, é a Gurgel e a Puma. A Gurgel conseguiu sobreviver por um bom tempo, né? Tanto, se eu não me engano, ela passou pela ditadura militar por um período complicado e conseguiu ficar até a década de 90. Na década de 90, quando o Fernando Collor abriu o mercado do Brasil para o mundo, para vir mais tecnologia estrangeira, capital estrangeiro, eletrodomésticos diferentes, e tratando do carro principalmente, essa Gurgel não conseguiu aguentar com a concorrência. Por quê? A estrutura da Gurgel era pior. É a mesma coisa que eu colocar, por exemplo, um time ruim para jogar contra o Barcelona, o Real Madrid. A estrutura desse time é totalmente diferente. Se você tem uma Gurgel que anda se situa num país que está numa crise econômica, que cobra postos altos, taxas altas, está em um desemprego alto, ela também acaba se degradando, né? Acaba sucateando-se também, não aguentando a pressão das outras, que acabam dominando o pedaço do mercado. Então, pessoal, é isso. Mais uma aula feita. Espero que vocês tenham entendido toda a situação, aprendido. Qualquer coisa, vocês tiverem uma dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu tento explicar novamente, eu tento fazer uma aula melhor. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, aprendido e que arrebente nas aulas de atualidades e que estejam bem afiados se cair uma pergunta dessa. Falou? Abraço!